Meus amados e queridos irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus que estamos nos encontrando mais uma vez, com saúde e esperança renovada de encontrarmos o Senhor nos ares. Quero agradecer a Deus e a você que tem nos acompanhado, principalmente você que é superintendente da Escola Bíblica Dominical, você que é professor da Escola Bíblica Dominical e você que é aluno assíduo, ardoroso dessa mesma escola. Peço que você continue conosco, assistindo aos nossos vídeos e os compartilhando nos seus grupos. Isso será bênção para nós e para outras pessoas que vão aprender a palavra de Deus. Então, nós estamos voltando hoje com os nossos subsídios para a escola bíblica. Já disse que o nosso propósito aqui, a nossa proposta é trazer subsídios, trazer um acréscimo para que você possa dar uma aula mais abalizada. Então, hoje, nós estudamos a lição de número 7, cujo tema é o relacionamento entre nora e sogra. O texto áureo diz assim: disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16. A verdade prática diz: a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. Meus amados, nós queremos glorificar a Deus pela sua vida. Mas se você quiser acompanhar na Bíblia, ou na lição, se você tiver, você pode ler na lição ou na Bíblia, em Ruth capítulo 1, versículo 1 ao 5, depois o versículo 8, depois os versículos 12º e 14º. Repetindo, Ruth 1 a 5, depois versículo 8 e versículos 12 ao versículo 14. Meus amados, nós queremos trazer aqui um relato sobre a linda história da criação do homem. Vamos introduzir a nossa mensagem. No capítulo 1, e versículo 26, capítulo 1, versículo 26, Deus idealiza a criação do homem, bem como ele dá as suas atribuições. Eu quero ler com você isso que eu estou dizendo. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Essa é a idealização do homem, de Deus, para fazer o homem. Ali estava ele e a Trindade. No capítulo 2 e versículo 7, ele forma o homem e traz detalhe da sua formação. Capítulo 2, versículo 7, do mesmo livro de Gênesis. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. No capítulo 2 e versículo 19, Deus põe Adão a trabalhar. Isto é, ele começou a dar nome a todos os animais. Eu passo a ler. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Abraão para este ver como lhes chamaria.
e tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Foi nesse momento que Adão deu-se pela falta de alguém que estivesse com ele. Deus já havia dito isso no versículo anterior, mas quando ele deu o nome a todos ali, ele viu que ele estava só. Os animais tinham o macho e tinha a fêmea, e ele estava só. Então Deus forma a mulher. No capítulo 21, Deus faz a mulher, ou no versículo 21, Deus faz a mulher, forma a mulher e diz: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne sobre ela. Formou então Eva e entregou a Adão. No capítulo 4, versículo 1, Eva torna-se mãe. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. No capítulo 4, versículo 17, Eva torna-se sogra. E conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho. Então está aí essa linda história que vai até a primeira sogra, que foi Eva. Então o relacionamento entre sogra e nora deve ser um relacionamento harmonioso. Deve-se acabar com as piadas de mau gosto que são formadas em torno das sogras. E isso, as pessoas formam as piadas e atribuem às noras. Mas, graças a Deus que na igreja de Deus, entre o povo de Deus, isso também existe. Infelizmente existem essas piadas, mas elas são menores e há uma harmonia muito grande. Até porque é a palavra de Deus que nos dá a trilha por onde nós devemos viver. E não podemos viver discriminando A ou B. Nós trataremos nessa lição em 4 pontos. O primeiro é a crise econômica na terra da Judéia. Queridos irmãos, eu quero dizer que ali nós estamos tratando não apenas de uma crise, nós estamos tratando de 2 crises. Nós estamos tratando de uma crise econômica. A crise econômica é quando há escassez da produção, da comercialização e do consumo de bens e serviços. Porque, ora, se não há a produção lá na indústria, isso vai diminuir a comercialização. Se diminui a comercialização, vai diminuir o consumo. E os 2 fatores juntos vão diminuir o emprego. Então, faltou a indústria, o emprego vai por água abaixo. Nós não estamos tratando aqui da indústria lá na Judéia, mas as crises econômicas, elas desaguam lá na ponta no desemprego. E isso é o que aconteceu com o Elimeleque. Então, o Elimeleque, havendo a crise na Judéia, ele cria outra crise. E qual é a outra crise? É ele sair da Judéia para Moabe. A Bíblia diz que os moabitas eram idólatras. E Deus já havia dito que os moabitas não entrariam na congregação de Israel. Mas Elimeleque achou que a melhor saída era deixar a crise na Judéia e procurar socorro em Moabe. E para lá ele vai, a sua esposa Noemi e os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Lá a Bíblia diz que eles ficam por 10 anos. E nesses 10 anos, casam-se os 2 filhos. Durante também os 10 anos, morre Elimeleque.
fica Noemi viúva. Depois morrem também os 2 filhos. E aí fica Noemi desamparada do marido, desamparada dos 2 filhos e com 2 noras. É quando ela, já se dando por envelhecida, e ela provavelmente se lembrou da lei do levirato, que era aquela lei que um irmão era obrigado a casar com a esposa do outro irmão para trazer a herança, não a ele, mas ao morto. E ela diz, olha, eu já estou velha, não tenho mais filhos, se tivesse vocês não iam esperar mais, portanto, vai cada um para o seu lugar. Eu vou voltar para a Judéia e vocês vão cada um para o seu lugar, cada uma. E a Bíblia diz que Orfa não considerou o tempo que ela passou ali. Orfa provavelmente não se desligou totalmente da idolatria moabita. E ela então, diz a Bíblia, que ela beijou a sogra e partiu. Mas Ruth não. Ruth desaprendeu, nós podemos garantir que Ruth desaprendeu por completo da idolatria moabita. Ruth havia aprendido a servir ao Deus dos céus com Elimeleque, com os seus maridos e com a sua sogra. Então, a Ruth diz, não, eu não vou. Não me insista, não queira me obrigar a isso, porque aonde quer que tu fores, eu também vou. O teu povo agora é o meu povo. E o teu Deus também é o meu Deus. Eu não me instes, eu vou também. Glória a Deus. Então, ali, ela toma aquela decisão que nós vamos ver lá na frente o quanto Deus estava dirigindo aquela decisão de Ruth. Então, fugindo da escassez da produção da Judéia, ele vai para Moab. A Bíblia não é clara de como eles viveram lá em Moab. O certo é que eles não alcançaram muita coisa, não. Muito que puderam alcançar foi casar os filhos com 2 moabitas, que a Bíblia não permitia, que a lei de Deus não permitia. Então, quando eles casam os filhos com 2 moabitas, eles criam outra crise, que era a crise na família, que era misturar o povo de Deus com alguém que era de descendência idólatra. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus. Muitas vezes nós erramos, nós entortamos assim a caminhada, mas Deus vem e acerta. Quantas vezes não aconteceu isso com você e comigo? Nós tomamos decisões erradas, já no início erradas. Mas Deus é tão bom, é tão misericordioso que ele acerta a nossa decisão e nós temos vitória lá no final. Apesar de passarmos pelas dificuldades da decisão, apesar de colhermos, mas lá no final, Deus nos dá a vitória. Então, quando ele casa, os 2 filhos, eles casam os 2 filhos, logo Elimeleque falece, morre. Parece que tudo vai razoavelmente controlado, porque Noemi é viúva, mas ainda está com os 2 filhos e as 2 noras. Mas eis que tudo vai piorar. As coisas pioram. Quando nós não tomamos a decisão na vontade de Deus, elas, como eu disse, lá no final, Deus pode acertar, mas as consequências das más escolhas nós vamos colher. E Elimeleque morto, Noemi já estava colhendo um pouco da escolha do marido e dela, que estavam em terra estranha,
mas Deus estava conduzindo, por quanto ela era uma mulher de Deus, alguém que servia a Deus, alguém que honrava o nome de Deus, ela então Deus começa a operar e ela decide, após a morte dos 2 filhos, ela decide voltar para a Judéia. 10 anos. Crise na Judéia e crise em Moabe. 10 anos. Mas Deus dirige a nossa irmã Noemi de volta à Judéia. Como eu disse, levando consigo a Ruth, que havia escolhido estar com ela. Ruth era uma mulher que conhecia o Deus do céu. Passou a conhecer o Deus do céu. Ela se desligou do Deus dos Moabitas. E ela agora estava com o coração apegado a Noemi por conta dos ensinos que havia recebido do Deus que fez os céus e a terra. E então elas duas, como Orfa já havia se desligado, elas duas se unem para vencer aquela crise. Glória ao Senhor. Elas se unem para vencer a crise. Porque, irmãos, passar dificuldade, todos nós podemos passar. Aliás, todos nós passamos. Dificuldades, todos nós passamos. Uns passam mais, outros passam menos. Agora, o que nós não podemos é achar que essas dificuldades nunca vão acabar. Porque o Deus a quem nós servimos, o ao qual nós servimos, é como disse Paulo, lá na viagem que ele ia para se apresentar em Roma. Tudo estava difícil, sem comida. A Bíblia diz que eles não sabiam quando era o dia nem quando era a noite, o navio para naufragar, mas no outro dia ele chega com uma história bonita. Ele diz, olha, o Deus a quem sirvo e de quem sou, me apareceu. Então, a iminência de naufrágio, aquela dificuldade que eles estavam passando, Deus revelou a Paulo. Ele diz, o Deus de quem eu sou e a quem sirvo, me apareceu, e ele disse que a viagem vai ser dificultosa, mas nenhum morrerá, nem se perderá o cabelo da cabeça de ninguém, todos escaparão. Isso certamente estava no coração de Ruth e Noemi. Então elas põem agora a fé e o trabalho em uma nova perspectiva. Vamos deixar Moabe para trás. Irmãos, eu me lembro que Isaac, querendo imitar o pai, ele saiu por causa de uma outra fome em Israel, ele vai para a Filistia e para em Gerar. Quando ele chega em Gerar, Deus aparece a ele e diz, olha, Isaac, não vá para o Egito, habite onde eu te mostrar. Peregrina nesta terra e eu te abençoarei. Lá na Filistia, era um povo inimigo dos israelitas, mas ele diz, fica aqui e eu vou abençoar você. E a Bíblia diz que ali ele semeou e colheu tanto, ele foi tão abençoado, que causou inveja a Elimeleque, que era o rei. Abimeleque, que era o rei. Por quê? Porque ele obedeceu a Deus. Não vá para o Egito. Mas Elimeleque não pensou assim. Ele achou que o melhor lugar, a melhor saída é coisa de pai mesmo. Não, eu tenho uma mulher, 2 filhos, eu vou procurar sobrevivência. Mas agora, mudar a história. As duas se unem para mudar a história. Então elas voltam a Judá, voltam à terra do pão. Ruth soube que lá Deus estava visitando a Judéia. Então ela volta para lá e leva consigo a Ruth. E diz a Bíblia que quando ela chegou,
houve um alvoroço muito grande, ela estava irreconhecível. Era apenas 10 anos, não era muito tempo, eram apenas 10 anos, ela estava irreconhecível. Primeiro, porque estava viúva. Segundo, porque estava sem os 2 filhos. E terceiro, porque estava levando consigo uma moabita. Então, ela pede às pessoas que não a chame de Noemi, mas ele diz, chamai-me de Mara. Mara significa em hebraico amarga. Chamai-me de Mara. E ela estava em grande amargura mesmo. Ela, notadamente, poderia estar pensando, o que foi que nós fizemos saindo daqui? Por que nós não nos seguramos mais um pouquinho aqui? Deus ia abençoar aqui. Olha o que aconteceu conosco. O marido morreu, os filhos também. E eu estou nessa situação aqui. Trazendo a tiracolo uma nora moabita. Trazendo alguém lá do meio da idolatria. Se bem que ela não era idólatra, mas estava vindo do meio da idolatria. Mas Deus é maravilhoso. Deus está pronto para fazer com que nós demos uma virada. Deus estava acompanhando a situação de Noemi. Deus estava criando uma nova perspectiva de vida para as duas. De forma que Deus começa a recuperar a autoestima e a alegria das duas, por conta Ruth era uma jovem trabalhadora. E a Bíblia diz que quando ela chega lá em Israel, na Judéia, ela começa a trabalhar. Ruth não era preguiçosa. Ruth não era preguiçosa, era trabalhadora. Se em Moabe a situação era precária, em Belém havia esperança de não faltar nada para ambas. Ruth usou sua perspicácia para suprir a necessidade das duas. Como Ruth era nova, ela diz, não, agora eu é que tenho que fazer alguma coisa para suprir as necessidades próprias e da minha sogra. E Deus honra o trabalho. Ela começa a trabalhar no trabalho de pobre mesmo, no rabisco, que era a prática de que as pessoas que estivessem colhendo alguma coisa tinham a obrigação de deixar algo para trás para os pobres. Era a forma de Deus implantar ali o que nós chamamos hoje de justiça social, era o rabisco. Eu fiz muito isso também no interior do estado. Então, as pessoas passavam e deixavam algo. E para isso, exatamente para isso, foi que Ruth foi fazer. Ela poderia dizer, não vou, sou nova, não conheço esse povo, mas não, ela foi. E Deus honrou. Deus honra quem trabalha. Deus honrou, então, o trabalho de Ruth. Havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque, chamado Boaz. Aqui nós estamos falando do ano sabático. O ano sabático era que Deus havia determinado que a terra poderia ser cultivada durante 6 anos, mas no 7º ela teria que descansar. E as pessoas teriam que viver no 7º ano do que produziram no 6º. Ou se alguma coisa nascesse por si só no 7º, mas eles não poderiam trabalhar. E também, no ano sabático, se alguém tivesse emprestado dinheiro a outra pessoa, se no 7º ano ainda houvesse dívida, ela teria que ser quitada. E isso tinha uma razão. Ora, se o 7º ano era um ano improdutivo, ninguém podia trabalhar, é claro que ninguém poderia pagar também dívida alguma. E Deus dizia isso, para que não houvesse pobre em Israel. Então, a terra deveria, no 7º ano, ser devolvida, ou a terra que fosse herança de alguém, deveria ser devolvida a um parente.
E Boaz se dispôs a casar com Ruth para que ele se aparentasse na família, recebesse a terra e passasse para a viúva. É o que Deus faz para amparar aqueles que muitas vezes acham que estão desamparados, que não há mais jeito, mas Deus tem sempre uma forma de abençoar os seus. Então Ruth encontra o remidor e ele redime a terra, devolve a Noemi, e nós vamos ler aqui o quanto o povo louvou a Deus por causa daquele feito. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. As mulheres diziam: olha, os seus filhos morreram, mas esta nora que você tem, ela é melhor para você do que 7 filhos. E essa nora, essa Ruth, ela aparece na genealogia de Jesus, lá no capítulo 1 do livro do Evangelho segundo Mateus. Noras e sogras, principalmente noras crentes e sogras crentes, devem conservar o que está dito na Bíblia Sagrada. Olha aqui o que diz: ela te é melhor do que 7 filhos. Aqui eu não vou aplicar isso aqui dizendo que a minha nora, uma nora é melhor do que 7 filhos. Não, aqui ela quer dizer que a nora, quando ela, no caso aqui de Ruth, mas quando ela é amiga, é um caso de ganha-ganha. Ninguém pode, porque a sogra, quando um filho casa, ela ganha uma filha. E a nora ganha uma mãe. De maneira que isso deve ser feito, isso deve ser aceito como alguém que ganhou e não como alguém que perdeu. A mãe não pode dizer: não, que eu amamentei, eu concebi, eu carreguei por 9 meses, eu amamentei, eu cuidei, depois para entregar alguém. Mas você entregou alguém para cuidar. Você não vai ficar, a mãe não vai ficar com o filho a vida toda, né? O pai vai ficar com o filho a vida toda. Alguns até que dizem: não, eu não vou criar filho para dar aos outros. Você criou para dar alguém para cuidar. Então você deu alguém para cuidar. Deu a sua nora para cuidar. E a nora recebeu alguém para que ela cuide também. Você ganha. Nós estaremos sempre ganhando. Nunca aceitemos essa história de que a nora ganhou o filho e que agora ela é a dona de tudo e que a sogra muitas vezes, ou o sogro muitas vezes, quer entrar no que não lhe é cabido. Eu assisti uma vez um determinado pastor fazendo um casamento, celebrando um casamento. Ele disse: olha, a partir de hoje são vocês dois. E por coincidência, esse pastor era o pai do noivo. E ele disse: olha, a partir de hoje serão vocês dois. Eu só vou chegar aí para dar um conselho quando eu for chamado. Posso ver as coisas, oro, mas só chego quando eu for chamado. Porque são dois. Deus é tão maravilhoso que ele criou o homem sozinho, depois criou a mulher e deu ao homem. Quer dizer, ele criou o homem, criou a mulher. Ali eram dois. Depois ele une aquele homem que estava só com a mulher que também estava só e faz um. Então, esse um que Deus fez, não cabe mais ninguém ali no meio. São eles dois. Deus vai operar
na vida deles dois. E a mãe, que agora é nora, e a moça, a mãe que agora é sogra, e a moça que agora é nora, tem que ter esse pensamento. Nós ganhamos, então vamos cuidar uma da outra, vamos amar uma outra, vamos a mulher, a sogra, a Bíblia diz que ela tem a obrigação de ensinar as mulheres mais novas. Ensinar, não é brigar, não é entrar no relacionamento, não é querer dirigir o que não lhe cabe, é ensinar. E a nora deve estar pronta a aprender. Se a nora está pronta, a sogra está pronta a ensinar. E ela ensina o que está na Bíblia. É o que está na Bíblia. E a nora está pronta a aprender as experiências da sogra. E o que está na Bíblia Sagrada, eu não tenho dúvida que essa vida, esse casamento, essa família será abençoada. Eu sempre, quando alguém me fala sobre por esses vídeos, alguém diz, rapaz, que vídeo bem gravado, rapaz, você, digo, não, rapaz, eu não faço nada ali não, ali é meu genro que faz, ele é quem produz, ele é quem faz tudo, eu apenas recebo um pouco de Deus e gravo, mas a arte é toda dele, se não fosse ele, nada, não saía nada, porque eu não sei de nada. Então, esse relacionamento, ele nasce lá atrás, e Deus vai conservando até que nós passemos para a eternidade, e o diabo sempre está, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Então, se a gente não tomar cuidado, vai-se embora o caráter, vai-se embora tudo, vai-se embora casamento, vai-se embora tudo, porque ele leva, ele vive para isso, para estragar as coisas. Mas Deus não deixou que nada estragasse a amizade, o amor, a consideração entre nora e sogra, entre Ruth e Noemi. Como não vai deixar também que o diabo entre no seu casamento? Você, sogra, que muitas vezes acha que a nora não gosta, que a nora não lhe entende bem, comece a orar por ela. Eu não estou dizendo aqui que todas as noras agora vão aceitar maravilhosamente a sogra, nem que todas as sogras vão ajudar as noras. Não estou dizendo isso, mas que nós devemos nos esforçar para isso. Quando nós nos esforçamos, Deus faz. É isso que ele disse a Josué. Josué, esforça-te, tem bom ânimo e eu serei contigo. É só isso. Quando nós nos esforçamos para fazer aquilo que Deus nos mandou fazer, eu não tenho dúvida que as coisas serão feitas. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.